Se já não bastasse a derrota pro ABC, sofrida ontem lá no Frasqueirão, o Clube do Remo ainda pode sofrer consequências pesadas durante a Série C do Campeonato Brasileiro por conta das cenas lamentáveis que aconteceram ontem lá no estádio Frasqueirão. Você vai ver a súmula da partida, a confusão que aconteceu e, claro, vou dar a minha opinião sobre isso também, porque não dá para passar pano para as imbecilidades que alguns cometem e que o clube acaba sofrendo no final. Antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes. Bora falar sobre isso então, né? O Remo perdeu ontem pro ABC por 3-1 e uma grande confusão aconteceu no campo do estádio Frasqueirão. O Remo tava 2-0 o jogo, antes de mais nada, e o Felipinho tinha acabado de fazer o primeiro gol do Remo, o gol de desconto. E num momento, inclusive, que o Remo tava bem na partida, tava numa condição ali interessante. Só que aí tivemos um gênio, tivemos uma mente brilhante que fez isso aí na hora da comemoração do gol do Clube do Remo. Coloca aí na imagem, por favor. Olha aí o imbecil. Esse cara fez isso aí. Não se sabe se ele é daqui de Belém, né? No caso, se ele viajou pra lá, pro Rio Grande do Norte, pra acompanhar o jogo do Remo, ou se é um torcedor infiltrado de um outro clube que estava trajado com material de uma torcida do Clube do Remo e fez esse papelão aí, essa imbecilidade. O cara foi tão gênio que ele fez tudo isso e nem conseguiu pegar a faixa, né? Ainda teve esse detalhe. O gênio aí, esse mente brilhante, tentou aproveitar a hora que tava todo mundo aí distraído por conta do gol, invadiu o campo para tentar pegar a faixa da torcida do ABC. E eu quero saber, sabe, eu tô deixando em looping aí, que é pra esse cara ficar famoso mesmo. Pra esse imbecil ficar famoso. Porque isso aí pra mim é um imbecil. Isso pra mim é um idiota. É um cara que não torce pro Clube do Remo. O cara pensa primeiro em outras coisas e em último lugar tá o Clube do Remo. Aí depois dessa cagada que ele fez, aconteceu a outra maior, que a gente vai ver agora na imagem do Anderson Repórter, que estava lá no Frasqueirão e que detalhou, cobriu e mostrou toda a confusão que aconteceu. Coloca aí. Olha só, nesse momento, briga generalizada de torcidas aqui no estádio Maria Lamas Farache, no Frasqueirão. Jogo entre ABC e Remo. Um torcedor do Remo que estava na outra torcida correu até aqui onde estava a torcida do ABC e ameaçaram pegar a faixa. E aí a torcida do ABC foi lá, invadiu o campo e pegaram a faixa da torcida rival. Agora a galera tá se afastando. Agora a galera tá se afastando. Agora polícia militar aqui. Vem. Polícia militar nesse momento. Olha só, o pessoal tá recolhendo ali as faixas também. Vou mostrando pra você. A nossa reportagem aqui na torcida do ABC mostrando tudo em tempo real, nesse exato momento. Olha só, polícia em campo, jogo interrompido. Os torcedores do ABC também estão removendo as faixas. Olha só. E o choque está em campo nesse exato momento. O choque está em campo, tá tentando conter os torcedores. Torcida acuada por aqui. E olha só a torcida rival, torcida do Remo, que se faz presente aqui. Tentaram tomar a faixa da torcida do ABC, e aí os torcedores invadiram o campo e tomaram a faixa rival, o que causou um certo tumulto e a paralisação do jogo
e a paralisação do jogo, os jogadores se recolheram. Olha só, a torcida está correndo. A torcida está correndo do estádio. Segura, caralho. Olha só, a torcida está em campo, o jogo está paralisado. Tudo isso em tempo real para você que acompanha as redes sociais, Emerson Repórter. Olha só, a torcida do Choque paralisando o jogo nesse exato momento. Os organizadores da torcida do ABC aqui tentando controlar, né, os seus torcedores. E olha aí. Olha só, a torcida rival saiu do campo. Torcida rival fora do campo. Choque está no campo nesse exato momento. Está fazendo a contenção. Jogo paralisado. Jogo paralisado. Eles tentaram tomar a faixa da torcida do ABC, o que gerou uma revolta dos torcedores que correram e tomaram a torcida da faixa rival. Clima tenso aqui no estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão, como é conhecido. Pois é, teve toda essa confusão depois que essa mente brilhante invadiu o campo e tentou roubar uma das faixas da torcida ali do ABC. E o pior de tudo é que, quando isso aconteceu, o Remo ainda tinha tempo e condições de buscar um empate. Não tô dizendo que ia empatar. A gente sabe que futebol é uma coisa ilógica, mas tinha condições de buscar um empate, porque o gol dava ânimo, dava moral para que o time chegasse ali e tentasse o 2-2. E foi justamente isso que o Rodrigo Santana, na entrevista coletiva, destacou, que o time tinha condições sim de buscar esse resultado, pelo menos um empate, que não seria ruim para o clube do Remo, e que essa invasão desse brilhante que entrou aí no campo, para não dizer outra palavra, né, que eu já até falei, acabou esfriando o jogo e prejudicando o clube do Remo. E não sou eu que tô falando não, apesar de eu concordar com isso. Foi o próprio técnico Rodrigo Santana. Bora colocar aí na imagem. Essa derrota de 3-1 foi em razão do campo, confusão da torcida, aquela paralisação logo após o primeiro gol prejudicou? Olha, a gente tem 90 minutos, né, para vencer o jogo. Né? Existem vários fatores dentro desses 90 minutos. Eu acho que se a gente consegue converter aquela situação do Ítalo de gol, se o Bandeira não dá aquele impedimento, que o Marcos estava 1 metro atrás do zagueiro e saiu na cara do gol, poderiam ter mudado a história do jogo, poderia ter mudado o cenário do jogo, porque foi muito cedo isso, e você fazer 1 ou 2 gols sair na frente, fora de casa, isso mexe muito com o mental do adversário. Né? Corrigimos no intervalo, fechamos aquelas passes que eles estavam dando por dentro do campo, acho que a gente conseguiu dar uma organizada melhor, sacudimos meio o vestiário, cobramos, orientamos, e a gente voltou bastante superior. Acho que no meu ponto de vista, o ABC pouco fez, o gol já vinha amadurecendo, logo no início a gente já teve chance também do próprio Filipinho sair cara a cara com o goleiro, mais uma situação muito clara de gol. Fizemos o gol, que já estava maduro o gol, e no momento onde eu via que o adversário estava não só cansado, como bastante desorganizado e preocupado, foi o momento da paralisação. A gente viu a indignação dos jogadores quando chegaram no vestiário, que eles estavam num momento maior de confiança, falando, os caras estão pregados, os caras não estão correndo, os caras estão perdidos em campo, cara. E o nosso melhor momento parou, não pode e tal, e a gente tentando voltar o mais cedo possível, né? Para não dar tempo do adversário ir para o vestiário, organizar novamente, reorganizar, descansar, hidratar, beber água. Eu ficamos 14 minutos parado, praticamente um tempo, né, para corrigir. E eu acho que a gente voltou muito superior no segundo tempo. Empatamos o jogo, infelizmente teve essa paralisação, que eu acho que foi muito mais benéfico do adversário para a gente. Retornamos, eles continuaram lá defensivamente, mas um pouco mais organizados, mesmo a gente criando, a gente tendo oportunidade. No final do jogo, a gente abriu o time porque a gente estava preparado para correr esse risco. Uma vez que está perdendo 2-1, a intenção era, no mínimo, trazer um empate. Né? Infelizmente não foi possível, o terceiro gol a gente estava bastante exposto, mas o nosso objetivo era sair daqui no mínimo com um empate. Serve de lição, a gente fica chateado,
tínhamos uma gordura de 10 pontos, reduziu para 7, acreditamos ainda, temos jogo em casa, precisamos organizar essa semana, ter uma mente um pouco mais forte, entender que não podemos entrar dessa forma que a gente entrou, dormir um pouco dentro da partida, ser mais atento, encarar os jogos, encarar os adversários como a gente encarou os adversários dentro de casa, para a gente não perder mais pontos fora de casa. É a situação, né? No momento em que o Remo estava melhor na partida, sentindo que dava para pressionar e buscar o empate, acontece toda a confusão que, concordo plenamente com o Rodrigo Santana, foi benéfica para o ABC essa paralisação. Para o Remo foi horrível, foi horrível. Então mais um motivo ainda para se lamentar e, poxa, repudiar isso que aconteceu. Repudiar isso que aconteceu, porque realmente foi muito ridículo, foi extremamente lamentável isso que aconteceu, porque atrapalhou de fato o clube do Remo. Agora, o que tá ruim pode piorar cada vez mais. Vocês se lembram da situação da cadeira que jogaram, que atingiu a cabeça do policial militar? Esse caso ainda vai ser julgado pelo STJD, ainda não foi julgado. E o clube do Remo ainda pode entrar num outro arranca-rabo violento por conta da briga que aconteceu ontem. Bora colocar a súmula na imagem aí e vocês vão entender. Essa é a súmula do jogo de ontem. Vou até subir aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Tá aqui, ó. Campeonato Brasileiro Série C, ABC do Rio Grande do Norte e Remo do Pará. Tá aqui. É a súmula do jogo de ontem. Bora botar lá pra baixo, isso aqui não interessa pra gente, o que interessa é isso aqui. As observações eventuais. Bora ver se eu consigo aproximar um pouco mais. Pronto, tá aí. Vou deixar mais desaproximada. Aqui. Aos 31 minutos do segundo tempo, a partida foi paralisada devido à invasão de um torcedor do Remo que não foi identificado pela polícia. Após o gol da sua equipe, adentrou ao campo de jogo e roubou a faixa da torcida organizada do ABC. Após o fato, houve invasão do campo do jogo pelas duas torcidas que brigaram entre si, gerando um tumulto generalizado. Inclusive, a torcida do ABC também roubou a faixa da equipe do Remo. A polícia militar interveio, retirando os torcedores de ambas as equipes que participaram do tumulto. Após a paralisação de 12 minutos, a polícia militar, representada pelo Major Castro, garantiu a segurança da partida e nos informou que era possível reiniciá-la desta forma. O jogo foi reiniciado normalmente. O fato foi registrado pelo termo circunstancial de ocorrência, aí vem um número, né? Por invasão de campo. Foi identificado um torcedor do ABC envolvido nos fatos. O nome do cara tá aí, não vou dizer, que enfim não vale a pena. O fato é que não identificaram o cara que foi o torcedor do clube do Remo que invadiu o campo. E aí que tá o agravante. Volta a imagem. Volta a imagem aqui pra mim, porque aí que tá o agravante. Agora não há punição somente para a equipe mandante da casa. A equipe visitante também ela sofre a punição. E nesse caso, como o Remo infelizmente já é reincidente, qual é a punição mais pesada que pode acontecer? É a perda de mando de campo. Ou você joga longe da capital, aí para uma distância de 70 km mais ou menos, ou você joga de portões fechados, o que seria horrível para o clube do Remo, que financeiramente falando depende da renda, depende dos seus jogos, depende da renda das arquibancadas para poder cumprir com as suas obrigações mensais ali com seus colaboradores, com os jogadores, enfim. Então isso acaba se tornando pior para o clube do Remo, porque é muito complicado. Eu acho de verdade que, na minha opinião, dessa forma, o Remo não escapa de uma eventual perda de mando de campo ou de algumas partidas de portões fechados. Eu já vi situações menores ocasionarem essas punições. Então, infelizmente, eu acho que vai ser muito difícil, juridicamente falando, para o Remo inverter essa situação e não deixar acontecer essa questão dos jogos de portões fechados. No caso do ABC também pode acontecer a mesma coisa, Só que aí no caso do Remo tem um agravante porque quem iniciou a confusão toda foi um cara que estava na arquibancada da torcida visitante, ou seja, da torcida do clube do Remo. Enfim, gente, é lamentável, é ridículo isso, cara, ridículo. Prejudicou o clube do Remo de uma forma muito pesada. E a única coisa que eu peço para os torcedores é terem consciência de que esse tipo de atitude só atrapalha o clube. Só atrapalha.
O clube ele tem que ser maior que tudo e todos. Quando acontece a inversão desse processo, o cara não torce pro clube. Ele torce por outras ideologias, mas não torce pro clube. E aí, quem se ferra, no final das contas, é o clube, que tá aí agora tendo que se resolver, tá numa situação, não digo que numa situação complicada na Série C, porque tá na 11ª colocação, ainda tem chance de encostar no G8, mas fica uma situação complicada no sentido de que, no momento em que o torcedor poderia estar do lado apoiando, ele pode não estar por conta de uma punição que possivelmente o clube pode sofrer no STJD. Lamentável. E a atitude que esse cara teve de invadir o campo foi a atitude ridícula, idiota, imbecil, que de verdade só prejudica o clube do Remo. É isso, né? Agora é aguardar as consequências desses atos irracionais feitos por pessoas irracionais. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. O teu like, o teu compartilhamento é muito importante aqui para a manutenção, para a vida do canal RS Live Esportes. Meu muito obrigado de coração. E consciência, gente. Consciência, pelo amor de Deus.